Antes de orarmos, tire um momento para silenciar sua mente e abrir o coração. Às vezes, Deus não fala no meio do barulho, mas no sussurro suave que acalma a alma cansada. É nesse silêncio que Ele renova as forças, que Ele corrige caminhos e reacende a fé. Quando você pensa no que é ser um cristão hoje, o que vem à sua mente? Talvez alguém que vai à igreja aos domingos, que ora antes das refeições ou que carrega uma cruz no pescoço. Mas, meu irmão, minha irmã, ser cristão é muito mais do que símbolos externos. É sobre viver uma fé verdadeira, uma entrega diária, uma caminhada constante com Deus, mesmo quando ninguém está vendo. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,21: para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ser cristão é um chamado, não para carregar apenas o nome de Cristo, mas para refletir seu caráter em meio a um mundo que se perdeu entre vaidades e ilusões. O cristão de hoje é chamado a ser um reflexo vivo da presença de Jesus, a ser sal e luz em tempos de escuridão. Mas o que isso significa na prática? Jesus mesmo nos respondeu em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Ser cristão não é sobre conforto, é sobre renúncia. É escolher o caminho da fé, mesmo quando o mundo oferece atalhos fáceis. É carregar a cruz todos os dias. Às vezes em silêncio, às vezes com lágrimas, mas com o coração cheio da certeza de que vale a pena seguir Jesus. E é nesse caminho diário que aprendemos o que é a verdadeira devoção. Uma vida cristã não se constrói apenas com palavras bonitas ou rituais religiosos, mas com intimidade e constância. É uma escolha diária, a de viver com Deus, por Deus e para Deus. E o primeiro sinal dessa entrega é a oração. Antes de qualquer coisa, o cristão é alguém que fala com o Pai. Mesmo Jesus, que tinha toda a autoridade, se retirava para orar. Ele sabia que sem comunhão com o Pai não há direção, não há força, não há propósito. A oração é onde o coração se rende, é onde o orgulho morre e o Espírito Santo nos molda. Quando você ora, você está dizendo: Senhor, eu não posso sozinho, mas contigo eu posso tudo. E é assim que a fé cresce. Não em grandes gestos, mas em pequenos encontros com Deus todos os dias. A oração é o alicerce da vida cristã. Sem ela, a fé se torna teoria. Com ela, o céu toca a terra. Quando dobramos os joelhos, abrimos portas invisíveis, movemos o coração de Deus e encontramos direção, mesmo em meio à confusão. Jesus não apenas ensinou sobre oração, ele viveu em oração. Os discípulos viram isso e por isso pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Eles entenderam que o poder de Cristo não estava em gestos, mas na intimidade com o Pai. E hoje, o mesmo convite é feito a mim e a você. Volte a orar com o coração. Ore sem pressa, ore com fé, ore mesmo quando as palavras falharem, porque o Espírito Santo traduz as lágrimas em intercessão. A oração não é um ritual, é um relacionamento. É onde a alma encontra descanso, onde a mente é restaurada, onde o medo perde força. É onde o cristão aprende que depender de Deus não é fraqueza, é sabedoria. Quando você ora, você está dizendo: Pai, eu confio em Ti mais do que confio em mim mesmo. E essa confiança é o que sustenta o cristão verdadeiro. Quem ora, permanece. Quem ora não desiste facilmente. Quem ora mesmo ferido, continua crendo. Mas há algo que precisa ser lembrado: orar é também
ouvir. Não é só falar com Deus, é dar espaço para que Ele fale com você. Muitas vezes Deus responde no silêncio, não porque Ele não ouve, mas porque quer que você aprenda a descansar na sua vontade. E nessa comunhão, algo começa a mudar. O coração se torna mais manso, a mente mais leve e o olhar mais compassivo. Você começa a ver as pessoas como Jesus as vê, com graça, paciência e amor. A oração é o início de toda transformação. Antes que Deus mude as circunstâncias, Ele muda o coração. Antes que Ele abra caminhos, Ele fortalece sua fé. Por isso, ore sempre. Ore em casa, no trabalho, na rua. Ore em silêncio ou em voz alta. Ore quando estiver feliz e também quando sentir que não tem forças. Porque, meu irmão, minha irmã, Deus não rejeita um coração sincero. Ele escuta cada suspiro, entende cada dor e acolhe cada lágrima. E é na oração que o cristão encontra o maior presente de todos, a presença viva do Pai. O segundo sinal de um verdadeiro cristão é o temor do Senhor. Não o medo que paralisa, mas uma reverência que transforma. O temor de Deus é o reconhecimento de quem Ele é, santo, puro, justo, e de quem nós somos diante dele, totalmente dependentes da sua graça. A palavra diz em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que toda verdadeira sabedoria começa quando entendemos que Deus é o centro de tudo. Não há conhecimento verdadeiro sem submissão. Não há crescimento espiritual sem humildade diante do Criador. Temer ao Senhor é viver com o coração desperto. É ter consciência de que cada palavra, cada atitude e até os pensamentos mais secretos estão diante dos olhos do Pai. É recusar o pecado não por medo de punição, mas por amor à presença de Deus. Quem teme ao Senhor não se vende pelos aplausos do mundo, não se curva às modas passageiras e não negocia princípios eternos por conveniências momentâneas. Esse temor santo é o que mantém o cristão firme quando tudo ao redor parece se corromper. E é esse temor que gera arrependimento. Quando erramos, e todos erramos, é o Espírito Santo quem toca o coração e nos chama de volta, não com acusação, mas com amor. Ele nos corrige porque nos ama demais para nos deixar onde caímos. O cristão de hoje precisa resgatar esse temor puro. Não aquele que apenas cita versículos, mas aquele que vive a palavra. Que não busca status espiritual, mas uma alma limpa diante de Deus. Aquele que prefere perder algo terreno do que perder a comunhão com o Eterno. E saiba, Deus se agrada do coração que o teme. Não porque Ele quer nos ver com medo, mas porque o temor verdadeiro nos mantém próximos dEle e longe daquilo que destrói a alma. É esse temor que preserva a fé, que fortalece a mente, que purifica o caminho. E quando Ele habita em nós, tudo muda. A forma de falar, de pensar, de tratar os outros. O cristão passa a refletir o próprio caráter de Cristo. Humilde, firme, verdadeiro e cheio de compaixão. O outro sinal claro de um verdadeiro cristão é o espírito de serviço. Servir é o reflexo mais puro do amor de Cristo. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Servir é colocar o próximo acima de si mesmo. É enxergar a necessidade onde outros veem incômodo. É agir em silêncio, com o coração grato por poder ser útil no reino. Quem serve com amor se torna o espelho de Jesus neste mundo. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Note como ele não fala apenas de grandes gestos, mas de qualquer coisa. Cada ato, cada palavra, cada detalhe da nossa rotina pode ser uma forma de adoração. Se lavamos um prato, que seja para a glória de Deus. Se acolhemos alguém cansado, que seja com o amor de Cristo. O cristão verdadeiro entende que tudo é sagrado quando é feito com o coração voltado para o Senhor. Mas servir exige humildade. A verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. É compreender que toda capacidade, todo dom, todo talento vem de Deus e pertence a Ele. O orgulho destrói o serviço, mas a humildade o engrandece. E Deus exalta aqueles que servem em silêncio, sem buscar reconhecimento, mas apenas o sorriso do Pai. Muitos querem ser vistos, mas poucos querem servir. Muitos querem palco, mas poucos querem joelhos dobrados. Mas é nos joelhos que o verdadeiro ministério começa. Quem serve de coração não busca holofotes, busca almas. Não procura recompensas visíveis, mas o prazer de ver vidas alcançadas pelo amor de Deus. O cristão de hoje precisa redescobrir a beleza do serviço simples, de ajudar alguém sem esperar retorno, de oferecer um abraço, uma oração, uma palavra de encorajamento, de fazer o bem mesmo quando ninguém vê. Porque no reino de Deus, nada que é feito em amor passa despercebido. E quando servimos com sinceridade, o próprio Deus nos sustenta. Ele fortalece as mãos cansadas, renova o coração abatido e nos faz entender que cada gesto de amor é uma semente plantada na eternidade. O Senhor observa, anota e recompensa no tempo certo. Por isso, se hoje você se sente pequeno, esquecido ou cansado de fazer o bem, lembre-se, Deus vê cada esforço, cada lágrima, cada renúncia. Ele está ao seu lado e jamais deixará o seu trabalho ser em vão. Continue servindo, continue amando, continue fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém aplaude, porque os céus aplaudem em silêncio, e Deus, que tudo vê, honrará cada ato feito com amor e fé. Senhor, em um tempo em que as aparências valem mais do que a verdade, ensina-nos a viver com integridade. Que sejamos fiéis a Ti não apenas quando todos estão olhando, mas principalmente quando estamos sozinhos. Pois o verdadeiro caráter de um cristão se revela no segredo, nas escolhas silenciosas, nos pensamentos que só Tu vês. Não é suficiente parecer santo. Precisamos ser transformados por dentro. O mundo está cheio de vozes que clamam por atenção, de pessoas que se vestem de fé, mas vivem de aparência. Mas Tu, ó Deus, sondas o coração e revela o que está oculto. Ajuda-nos a ser verdadeiros diante de Ti, sinceros na fé, firmes na esperança e constantes no amor. A integridade é o reflexo da presença do Espírito Santo em nós. Ela nos faz dizer não quando tudo em volta diz sim. Ela nos sustenta quando a tentação tenta nos seduzir. Ela nos faz escolher o certo, mesmo quando ninguém está vendo. E, acima de tudo, ela nos torna parecidos contigo, Jesus, o modelo perfeito de santidade e pureza. O cristão de hoje precisa redescobrir a beleza da honestidade. Ser íntegro é andar com o coração limpo, com a consciência tranquila e com o olhar fixo nos céus. Não é precisar de máscaras, pois quem tem Deus como testemunha não teme a verdade. Mesmo quando erramos, temos a coragem de nos arrepender e recomeçar, porque a graça é maior que a culpa. Senhor, ensina-nos a ser autênticos, que a nossa fé não dependa de palco, de títulos ou de aplausos, que sejamos fiéis em casa, no trabalho, no secreto do quarto e no silêncio das escolhas, que sejamos os mesmos quando falamos de Ti e quando ninguém fala conosco. Não nos livres de uma fé superficial. Dá-nos profundidade espiritual. Faze-nos caminhar com sinceridade e pureza de coração, porque mais vale um cristão verdadeiro no anonimato do que 1000 que vivem de aparência. Senhor, queremos ser luz em meio à escuridão, não por vanglória, mas por amor. Queremos refletir o Teu caráter, mesmo quando o mundo nos ridiculariza. Queremos ser autênticos discípulos, não imitadores de religião, mas testemunhas vivas do Teu poder. E quando o inimigo tentar nos acusar, quando o medo ou a dúvida vierem,
Lembra-nos que quem vive na verdade não teme a exposição, porque a luz que vem de ti dissipa toda a sombra, e o coração íntegro é aquele que descansa no Senhor, sabendo que nada precisa esconder. Pai, dá-nos coragem para sermos verdadeiros em um tempo de mentiras. Dá-nos graça para sermos fiéis quando a traição parece fácil, e dá-nos sabedoria para preferir o teu muito bem, servo fiel, ao aplauso passageiro dos homens. Senhor, vivemos em uma geração que exalta o ego, que valoriza o brilho da aparência, mas esquece da luz da tua presença. Enquanto o mundo corre atrás de status e reconhecimento, tu nos chamas para algo mais profundo, ser transformados pela renovação da mente. Não nos chamas para sermos iguais, mas diferentes, não pela roupa que vestimos, mas pelo Espírito que habita em nós. Pai, não queremos ser moldados por uma cultura que banaliza o pecado, que chama o errado de certo e o certo de ultrapassado. Queremos ser guiados pela tua verdade, firmados na tua palavra e sustentados pela tua graça. Que o nosso coração não se conforme com o que o mundo oferece, mas se transforme pelo que o céu revela. A tua palavra diz em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, queremos viver essa transformação, não apenas por palavras, mas por atitudes. Queremos provar a tua vontade, sentir o teu mover e ser testemunhas do teu poder. O cristão de hoje precisa ser sal em meio ao mundo sem sabor e luz em meio à escuridão. Que a nossa fé não seja apagada pela zombaria, nem o nosso amor enfraquecido pelas dificuldades. Que mesmo em meio ao caos, permaneçamos firmes, lembrando que quem vive em ti nunca está sozinho. Transforma, Senhor, o nosso interior. Renova os nossos pensamentos, purifica os nossos desejos e realinha os nossos sonhos com o teu propósito. Faze-nos desejar o que o céu deseja. Faze-nos ter prazer na santidade e alegria na obediência. Pai, tira de nós todo o conformismo espiritual, toda a preguiça que impede o crescimento da fé. Dá-nos ousadia para viver o Evangelho com coragem, amor e verdade. Que cada decisão reflita Cristo e cada passo seja guiado pelo teu Espírito. Queremos ser cristãos que não apenas frequentam templos, mas que se tornam templos vivos do teu Espírito. Homens e mulheres que brilham não porque buscam holofotes, mas porque carregam a presença de Deus. Cristãos que não seguem modas, mas seguem a cruz. Que não imitam o mundo, mas inspiram o mundo a te conhecer. Senhor, que o teu fogo nunca se apague em nós. Que em meio à frieza dos tempos modernos, sejamos tochas acesas de fé, esperança e amor. Que a nossa vida seja um testemunho visível de que ainda há um povo separado, transformado e apaixonado por ti. E quando a pressão vier, quando o mundo tentar nos calar, lembra-nos que fomos feitos para ser diferentes, porque aquele que nasceu de novo não cabe mais nos moldes antigos. Aquele que foi alcançado pela graça, agora vive para a glória. Pai amado, chegamos diante de Ti com o coração quebrantado e cheio de gratidão. Sabemos que sem a Tua presença, nada faz sentido. Por isso, nesta oração, Te entregamos tudo o que somos, o passado que queremos curar, o presente que desejamos consagrar e o futuro que colocamos em Tuas mãos. Senhor, desperta em nós uma fé viva que não dependa das circunstâncias, mas que se firme na Tua fidelidade. Fortalece-nos quando a caminhada for difícil. Sustenta-nos quando a dor tentar nos paralisar. E lembra-nos sempre que o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ensina-nos a seguir o exemplo de Cristo, a amar os inimigos, perdoar os que nos ferem e servir com humildade. Queremos que o mundo veja Jesus em nossas palavras, atitudes e decisões. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua bondade e da Tua graça. Senhor, que a Tua vontade seja feita em nós. Que cada dia seja uma nova oportunidade de Te adorar com sinceridade, de viver em santidade e de espalhar o Teu amor. Que onde houver trevas, sejamos luz. Onde houver desespero, sejamos esperança. Onde houver frieza, sejamos fogo que aquece e transforma. Pai,
renova o teu povo, faze-nos voltar ao primeiro amor. Desperta em cada coração o desejo de orar, de buscar tua face, de colocar tu no centro de tudo outra vez.